Receber o nosso querido pastor também, que vai trazer a palavra para você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à graça de Deus. Sentem-se, por favor. Nós vamos para a palavra de Deus. Você que nos assiste pelas redes sociais, eu peço a você que compartilhe conosco aí esta mensagem. Eu tenho certeza que vai alcançar aqueles que necessitam ouvi-las. Então, você vai estar ajudando a propagar o evangelho. Quando você compartilha, você vai estar sendo um evangelista juntamente conosco, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Então, nós vamos para a palavra de Deus hoje, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10. Fica no Novo Testamento. Você que tem Bíblia, vai lá no índice da Bíblia, lá tem o nome dos livros, e na frente do nome você irá encontrar o número da página. 9, versículo 10. Ele diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Vamos ler de novo? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará os frutos do que, pessoal? Da vossa sementeira, da vossa justiça, aliás. Amém? Então, feche os teus olhos aí, mesmo sentado. Vamos fazer mais uma oração a Deus, em nome de Jesus, todos juntos. Você também que nos acompanha pelo Facebook, não pare de assistir, assista, continue assistindo e vai compartilhando aí, em nome de Jesus. Nosso Deus, Pai querido, mais uma vez estamos aqui na Tua presença e em oração. Meu Deus, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta e nos põe de pé. E neste momento, Deus, em que estamos aqui, nós precisamos ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor abra o céu sobre nós e resplandeça sobre as nossas vidas, com Teu sol de justiça. Pai querido, que o Senhor venha ao nosso encontro nesse lugar, em o nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Diga amém. E graças a Deus, né? Amém, igreja? Aleluia. Deixa eu só dar uma regulada aqui. Presta atenção. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, Deus, usando aqui o apóstolo Paulo, para escrever a igreja de Coríntios, e ele estava falando, desde o capítulo 8, ele fala sobre ofertas. Algumas pessoas, sem se dar o trabalho de pesquisar as escrituras, e nem de ler o texto inteiro, ou seja, e saber do que se trata, às vezes eles pegam um versículo isolado aqui, de 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, para falar sobre dízimo. E aqui o apóstolo Paulo não está falando de dízimo, ele está falando de oferta. Não que Paulo não trate sobre isso, mas ele fala assim, nós acreditamos que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, e lá o apóstolo fala sobre dízimo, mas aqui especificamente ele está falando sobre oferta. E eu quero comentar com você, que eu quero falar, eu quero pregar aqui sobre alguns que estão sendo ofertantes, mas eles não estão recebendo a bênção da multiplicação. E muitas pessoas até gostariam de saber por quê. Até porque o apóstolo Paulo diz aqui que Deus multiplica os frutos da sementeira. Em outras palavras, nós entendemos que quando nós ofertamos, ou seja, uma bênção que vem sobre as nossas vidas, que seria a bênção da multiplicação. E para que nós possamos entender melhor acerca de colheita, ou seja, de multiplicação de bênçãos financeiras,
o qual a palavra de Deus fala aqui, porque nós sabemos que a maioria, né, das escrituras, a maioria é uma grande parte das escrituras sagradas, né, ela foi escrita, a maioria das vezes, ela estava se direcionando a pessoas que eram camponeses, pessoas que moravam no campo, pessoas criadores de animais, e eles usaram, ou seja, uma metodologia direcionada àquelas pessoas, e nós precisamos entender um pouquinho sobre isso, para que nós possamos entender como que Deus faz com a bênção da multiplicação. Amém? Deixa eu só perguntar aqui, alguém dentre os irmãos que estão aqui, vocês já plantaram alguma coisa, alguma semente por aí? E nasceu? É? Tipo assim, alguém já plantou mamão? Mamoeiro? A semente de mamão, né? E aí, nasceu? Deu mamão? Quantas sementes você plantou para que nascesse um pé de mamão? Uma semente. E quantas sementes tem um mamão? Hã? E quantos mamões você colheu? O que é isso? Como que nós podemos chamar isso? Bênção da multiplicação. Amém? Então, você pode ter a semente nas suas mãos. Ela pode ser uma excelente semente. Ela pode ter uma excelente qualidade de se multiplicar, tem um poder enorme de se multiplicar. Mas enquanto ela permanecer nas suas mãos, ela nunca irá se multiplicar. Ou seja, você deve plantar aquilo que você quer colher. Se a semente ficar nas suas mãos, ela não se multiplica. Então, por isso, ela deve ser semeada. E Paulo fala aqui sobre semear, né? Ou seja, ele está falando de semear e colher. Amém? Ele fala lá em Gálatas, ele diz que tudo quanto o homem semear, isso certamente ele irá colher. Amém? E nós sabemos que o princípio da semente, ele vem desde de plantar, né? De plantar e colher. Ele vem desde o início, né, da criação do mundo. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e lá nós podemos observar, ou seja, quando Deus fala, as sementeiras que deem semente, segundo a sua espécie. Agora imagine se todas as árvores que foram plantadas, criadas aí pelo Senhor, se elas não tivessem semente, como que elas se multiplicariam? Simplesmente não iriam se multiplicar. Todas provêm de uma semente. Amém? Então vamos entender isso aqui, olha. Voltando aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, é o versículo que nós lemos. Mas vamos ler desde o versículo 6, que ele diz assim, olha, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Aí ele diz mais, e o que semeia em abundância também ceifará. Aí no versículo 7, ele diz assim, cada um contribua segundo Deus propõe no coração. Amém? Então olha para cá, volta a repetir. Paulo começa falando sobre esse assunto desde o capítulo 8. Para você ler, entender o capítulo 9, às vezes seria necessário você voltar no capítulo 8, porque é onde começa, ou seja, Paulo falar acerca desse assunto, que ele estava testificando, né, de uma arrecadação, ou seja, de uma oferta, que ele estava arrecadando para levar a igreja de Jerusalém, onde os irmãos estavam ali, passando por grandes necessidades. E ele começa falando do povo macedônico, e ele diz que esse povo macedônico, aqui no capítulo 8 de 2 Coríntios, eles estavam em meio a uma grande tribulação e em profunda pobreza. Era um povo muito pobre. Mas eles superabundaram em generosidade.
porque eles deram além do que o apóstolo Paulo entendia, ou seja, acreditava que eles poderiam dar. E a Bíblia diz que eles insistiram muito com o apóstolo Paulo, porque eles queriam ser participante ou co-participante daquela oferta que Paulo estava arrecadando para levar ao povo em Jerusalém. Então presta atenção. Aí voltando aqui para o capítulo 9, do versículo 6, ele começa dizendo: digo isto que o que semear, todas as vezes que você der uma oferta, você está lançando uma semente. Nunca se esqueça disso. E todas as vezes que você plantou alguma coisa, você esperou o quê? Uma colheita. Sim ou não? Não é verdade? Quando você plantou uma semente lá na sua roça, lá no seu jardim, lá na sua horta, você esperava alguma colheita proveniente daquilo que você estava plantando. Sim ou não? Então, quando você dá uma oferta, você não compra a bênção. Mas a lei da semeadura, ela garante a você que haverá uma colheita. Então, não faça sem esperar a colheita. Porque se você faz isso, você não tem fé naquilo que você está fazendo. Você não acredita, de fato, que Deus está falando a verdade quando Ele diz que haverá uma colheita. Mas primeiro, eu quero que você entenda o seguinte. Ele diz assim, no versículo 7, ele diz: cada um contribua segundo Deus propõe no coração. Irmãos, é um assunto que poucas pessoas, a gente não vê muitos pastores pregando sobre isso. Às vezes porque chega a ser polêmico para alguns, e muitas pessoas que são avarentas acerca disso, eles nem conseguem ao menos ouvir uma mensagem quando fala sobre esse assunto. Então presta atenção. Quando Paulo fala que cada um contribua segundo Deus propõe no coração, raramente são as pessoas que fazem isso. Ou seja, Deus falará ao meu coração e Deus dirá-me com quanto eu devo contribuir. É isso que Paulo está dizendo aqui. E quando Deus fala ao meu coração, eu preciso obedecer o que Deus está fazendo. Porque se eu não faço o que Deus está mandando eu fazer, eu estarei desobedecendo a Deus. E na desobediência não haverá colheita. Porque do contrário, Deus estaria sancionando a ilegalidade na hora de ofertar. Entendeu aí? Às vezes a pessoa, Deus diz assim no coração, dá um X, uma suposição, né? Não vou estipular aqui o valor. Mas Deus chegaria para você e diria a você, dê, né, um valor X. E você não dá aquele valor. Até porque você acredita que não pode dar. Mas se Deus falou com você e falou ao seu coração, Deus é consciente do que Ele irá fazer em prol da sua vida financeira. Sim ou não? Amém? Mas aí muitas pessoas, e raramente são aqueles que dão quando Deus fala ao coração, a quantia que Deus falou, mas às vezes quando eles dão menos do que Deus falou, e eles esperam uma colheita, e não haverá colheita. Por quê? Porque ele semeou em desobediência. Você está entendendo? Sim ou não? Quem está entendendo, pastor? Então, não vai haver colheita. Porque a pessoa semeou em desobediência a Deus. Então, o que eu devo fazer? Obedecer a Deus. E muitos também, eles dão além do que Deus pediu. E também erra aí. Por quê, pastor? Porque, presta atenção que eu vou lhe falar para você. Porque às vezes Deus fala com você e voluntariamente você diz assim, eu quero dar mais. Voluntariamente. Você não foi forçado, você não foi coagido e você não foi obrigado a fazer isso. Aí você tem a bênção. Mas se alguém induziu você a dar mais, e você foi induzido a dar mais, não porque Deus falou com você, mas porque alguém falou, e você não está fazendo aquilo por fé e nem com alegria, ou seja, você está errando da mesma forma daquele que deu menos. Quem entendeu isso? Amém?
Suponhamos aqui que Deus falou para você, dá 2x. Mas aí alguém tenta induzir você a dar 3. Ou seja, você até dá, porque você foi coagido a fazer. Você foi coagido, né, a fazer isso. Você não está fazendo com alegria. E o fato de você não estar fazendo com alegria, isso implica também em desobediência. E na desobediência, Deus não pode operar o milagre da multiplicação. Quem entende isso? Amém? Então, como é que eu tenho que fazer, pastor? É com sabedoria, irmãos. Não é que você não possa dar mais, mas você precisa entender, Deus está mandando eu fazer isso, ou eu estou fazendo isso por, digamos assim, por coação, alguém me coagiu a fazer, ou eu estou tentando barganhar com Deus alguma coisa. Presta atenção. Lá no Gênesis 28, nós vemos ali Deus ter um encontro com Jacó. E Deus fala com Jacó. Quer ver? Veja lá. Ó. Gênesis 28. Primeiro livro do Antigo Testamento. Primeiro livro do Antigo Testamento. Capítulo 28. Versículo 18. Ou melhor, vamos ver do versículo 10 em diante, tá? Pra você entender aqui. Deixa eu só explicar para você. A Bíblia diz que Isaac, que era o pai de Jacó, ele teve 2 filhos. Né? Os filhos, no caso a Rebeca teve 2 filhos, e Isaac era pai dos 2, um era Jacó e o outro era Esaú. E a Bíblia mostra aqui que Esaú, ele teve uma briga aí com Jacó, uma discussão, e ele desejava matar Jacó, porque Jacó passou a perna nele, né? Ou seja, enganou o pai Isaac e acabou se passando pelo seu irmão Esaú. Isaac ministrou sobre ele a bênção da primogenitura. Só que nós sabemos que esta bênção, ela já pertencia a Jacó, porque Deus já havia anunciado. Não que Deus tinha um predileto ali no ventre de Rebeca, mas Deus disse que Esaú, ele seria uma pessoa profana. De fato ele foi. Esaú, ele não andou, né, ou seja, na presença de Deus, como andou Jacó. Não é que Deus tem os privilegiados hoje para abençoar, não é bem por aí. É que, como eu disse, no caso de Jacó, Jacó mesmo tendo ali os seus problemas, mas ele foi mais temente a Deus do que o seu irmão Esaú. E sabemos que Esaú desprezou a primogenitura dele, vendendo ela por um prato de lentilhas. Tem pessoas que desprezam a sua salvação por uma coisa, né, supérflua. Nós nunca deveríamos, irmãos, abrir mão da nossa salvação por coisa alguma. Nem por todo o dinheiro que há nesse mundo. Amém? E às vezes a pessoa desperdiça a salvação dela por alguns momentos de prazer que são momentâneos. E que isso vai passar, e que estar com Cristo será por uma eternidade. Amém? Então, Esaú vendeu a primogenitura dele, e Jacó comprou, né, com um prato de lentilhas, e a palavra de Deus diz que quando Isaac abençoou Jacó em lugar de Esaú, Esaú ficou furioso e prometia matar a Jacó, mas só que ele já tinha vendido lá atrás. Apenas Jacó escolheu a forma errada de receber a bênção de seu pai. Porque quando Deus tem preparado para nós um milagre, a gente não precisa passar a perna em ninguém, nem enganar ninguém, para que aquilo aconteça. Esperar que ao seu tempo, ao tempo de Deus, aquilo vai se concretizar em nome de Jesus. Amém? Então, e aí, por eles terem essa desavença aí,
a Bíblia diz que Jacó foi aconselhado a ir embora para a casa dos parentes de Rebeca, e ali Jacó se proveu de uma jovem, casou-se com ela, mas antes disso, a palavra de Deus diz que a caminho, né, da casa de Labão, Jacó atravessou um vale, e a Bíblia diz que ali ele deitou-se. Quer ver? Vamos ler o texto. Ele diz assim, ó, Gênesis 28, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Beceba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. E disse, esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua descendência. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, que somos nós, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, ele diz, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te tenha feito, ele diz, o que eu tenho dito. Aí presta atenção onde eu queria chegar com você. Acordado, pois, Jacó do seu sonho, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse, que terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou uma pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, presta atenção, olha aqui, ó, se Deus for comigo, Deus já falou que era com ele, não precisava isso, entendeu? Deus falou assim, olha, que Deus seria com ele por onde quer que ele andasse, né? Então, deixa eu ler para você, ó. Ele diz assim, ó, versículo 13, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, ele diz, teu pai, o Deus de Isaque, e estarei, ele diz, e esta terra que está deitada, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as nações da terra. Aí versículo 15 ele diz assim, eis que estou contigo. Agora veja o que Jacó disse. Versículo 20, se Deus for comigo, Deus já disse que era com ele. Amém? Mas olha o voto dele. Parece que ele estava tentando barganhar com Deus alguma coisa. Aí ele diz, e me guardar nesta viagem. Deus falou que guardaria ele, que seria com ele por onde quer que ele andares. Aí diz assim, eu sou contigo, te guardarei onde quer que fores. Aí ele diz mais, nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Deus falou, irmãos, que daria a ele aquelas terras. Se Deus falou que daria a ele aquelas terras, Deus estava dando as terras e toda a bênção que com ela havia. Amém? Mas aí Jacó fez esse voto a Deus. Deus não pediu que ele fizesse voto.
Deus já se apresentou como um Deus que era com ele, Jacó. Deus disse: eu tenho uma aliança com Abraão e com Isaac. E Jacó, a tua descendência vai se estender ao ocidente, que somos nós, e ao oriente, que são, né, os povos que habitam lá no oriente. Mas, como eu disse, dá a entender, eu não estou dizendo que foi isso que a intenção de Jacó, mas dá a entender que Jacó queria barganhar com Deus, fazendo uma promessa, fazendo um voto, ou seja, com Deus. É errado, pastor, fazer voto? Não, não é errado, desde que você cumpra o voto. Porque há muitos que fazem votos e não pagam os seus votos. E a Bíblia diz que quando fizermos um voto a Deus, precisamos pagar o voto. É melhor que a gente não tivesse votado. Mas se você votou, pague os seus votos. Amém? Então, Jacó diz, se Deus levasse ele em paz, e Deus trouxesse ele de volta à casa do pai dele em paz, o Senhor seria o Deus dele. Deus ainda não era o Deus de Jacó. Deus era o Deus de Isaac, Deus era o Deus de Abraão, e Jacó precisava fazer uma aliança com Deus, para que Deus fosse o Deus dele. Amém? Mas Deus já estava dizendo que ele guardaria o Jacó. Por quê? Por causa da promessa que ele havia feito a Abraão e a Isaac. Então Deus tinha uma aliança com Abraão de abençoar a descendência dele. Por isso Deus estava dizendo: eu sou contigo. Só precisava Jacó ser com o Senhor agora. Amém? Então presta atenção. Aí ele diz assim: esta pedra que tem o posto por cabeceira, ou seja, por coluna, será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aí você vê, ele fez um voto com Deus e prometeu a Deus que daria ao Senhor o dízimo. E ele se ausentou por 20 anos do lugar de onde ele morava e foi para a casa do sogro. E quando ele, depois, no cabo de 20 anos, ele já estava rico, ele já tinha muito gados, servos e serva. Deus vem e fala com ele, diz: está na hora de você voltar a Betel e pagar o seu voto. E eu te pergunto, Jacó pagou o voto? Sim ou não? Pagou ou não pagou? E se eu disser que pagou? Jacó devolveu o dízimo? Sim ou não? Devolveu? Para quem? Para Esaú. Vocês lembram daqueles animais que Jacó separou? Alguém lembra? Ali era o dízimo. Naquela época, pagava-se os dízimos aos reis. Você lembra para quem Abraão deu o dízimo? Para Melquisedeque. Melquisedeque era o quê? Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Então Abraão já praticava. Jacó entendeu que Abraão praticava. Provavelmente Isaac também praticava. Do contrário, Jacó não teria feito isso. Mas como eu disse, Deus já tinha uma promessa de abençoar Jacó. E Deus prosperou Jacó. Mas foi necessário Deus falar com ele: volta e paga lá o voto que você me fez. Ele voltou. Não voltou assim de imediato, ainda demorou um pouco pelo caminho. E aquela demora dele pelo caminho que trouxe um problema sério para a casa dele, onde a filha dele foi estuprada e os filhos dele se tornaram assassinos, lá em Siquém. Deus mandou ele ir para Betel. Betel significa casa de Deus. Enquanto Deus está mandando a pessoa congregar, às vezes ela quer se distrair por algumas outras coisas e acaba deixando o compromisso dela para com o Senhor. Amém? Então, voltando aqui em 2 Coríntios, como eu disse, no capítulo 9, no versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu e diz assim: cada um contribua, segundo o que, pessoal? Segundo Deus propõe no coração. Amém? Como eu falei para você anteriormente, raramente são as pessoas que contribuem segundo Deus propõe no coração. Primeiro que uns não deixam Deus propor no coração, eles se antecipam
e já dizem assim: eu só posso dar isso. Ou seja, eles não deixam nenhuma brecha para que Deus possa falar com eles. Eles já vão se antecipando. Vocês lembram quando o profeta Elias, lá em 1 Reis 17, chegou em Sarepta, que pertencia a Sidom, e lá se deparou com a mulher viúva, que tinha a única refeição que ia comer, e disse que depois ia morrer porque não tinha mais o que comer? Imagino eu, irmãos, aquela mulher por muitos meses, ou talvez até ano, racionando a comida, porque ela não sabia quando iria ter mais comida no seu depósito. E chegou o momento de comer uma refeição por dia. Imagine quanto ela foi emagrecendo, quanto eles foram definhando de passar fome. Aí o Elias chega na casa dela, enviado de quem? De Deus. Imagine você uma cena dessa, você chegar na casa de uma pessoa, enviado por Deus, e você vê que aquela pessoa não tem condições alguma, humanamente falando, de sustentar um homem, uma mulher viúva, desamparada, que tinha um filho, que não tinha nada para comer, e tinha a única refeição. Seja sincero, você teria coragem de falar para ela, dividir com você a refeição que ela tinha? Sendo você uma pessoa saudável, que poderia trabalhar ou arrumar outros meios para adquirir comida, apesar de que naquela época a comida estava bem escassa. Mas você estava ali por obediência ao Senhor. Você teria coragem? É meio difícil você tomar uma decisão assim, sim ou não? Em você chegar para essa pessoa e dizer: Deus está mandando, falar em nome de Deus, e dizer àquela pessoa para dividir o que ela tem com você. Porque Deus está mandando. Se nós formos agir pela emoção, nós muitas vezes vamos impedir Deus abençoar muitas pessoas. Se nós formos agir pelo que nós estamos vendo, sentindo, ouvindo. Porque às vezes temos dó, temos compaixão, e achamos que estamos fazendo a coisa certa. Amém? Então Elias falou para ela e disse: vai, não tenhas medo, mas faz primeiro para mim. Porque Deus já tinha colocado no coração dela. Porque Deus, quando falou com Elias, disse: olha, em Sarepta, que pertence a Sidom, lá tem uma mulher viúva, e eu dei instruções a ela para que ela te sustente. Alguém já leu isso lá? Deus disse: eu dei instruções a essa mulher. E aí quando Elias chega lá e diz para ela fazer, primeiro para ele um bolo, e depois ela fizesse para ela e para o filho dela, ela diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nada. Eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Nós vamos fazer para mim e para o meu filho. Só dá para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois morrer. O que Elias disse? Faz primeiro para mim. Você poderia dizer: esse cara é afogado, né? Sim ou não? Mas quem estava mandando ele fazer isso? O próprio Deus. Então tem muitas pessoas que às vezes eles, por serem sentimental demais, eles impedem Deus de agir em determinados momentos. Então o que Deus queria que ele fizesse? Falasse exatamente o que Deus estava dizendo. Deus propõe no coração o momento em que nós iremos dar mais ou menos. E nós temos que ter certeza que estamos debaixo de obediência. Amém? Preste atenção. Eu falei aqui que raramente são as pessoas que dão uma oferta, segundo Deus propõe no coração. Elas até dão oferta, mas elas dão em desobediência. E em desobediência, a semente ela vai perder a qualidade. E ela não vai produzir aquilo que Deus falou que produziria. Porque Deus estaria sancionando a ilegalidade de ofertar se ele fizesse isso, abençoasse aquela pessoa que deu em desobediência a ele. Amém? Então, por isso eu digo, precisamos saber o que Deus está falando ao coração. Para isso, nós temos que ter
essa comunhão e essa intimidade com Deus. Existem diversos tipos de oferta na Bíblia. Existe a oferta alçada, a oferta voluntária, que é exatamente isso aqui, onde Deus fala ao coração. Amém? E aí, como eu disse, nesse caso, tem uns que até dão mais, mas não é porque Deus pediu mais. Eles estão dando além do que Deus está pedindo. Mas não foi Deus que falou o coração. Não é que é errado você dar mais. É correto desde que você esteja agindo voluntariamente e você não esteja sendo pressionado a fazer isso, nem coagido a fazer essas coisas. Amém? Não esteja sendo induzido a fazer. Porque alguém disse, eu dei e agora eu tenho. Eu recebi a bênção. Aí a pessoa acha que o caminho para receber a bênção é mais ou menos fazendo uma barganha. Lembra do Jacó? Se tu fores comigo, Deus já tinha falado, eu sou contigo. Se tu me abençoar, Deus disse, eu vou te dar essas terras. Deus não iria desamparar o Jacó, porque Deus não volta atrás daquilo que ele falou. Deus tinha uma aliança com Abraão, uma aliança com Isaac. E Deus tinha, ou seja, a promessa de abençoar o Jacó. Então o que Jacó precisava? Entender. Pastor, é errado Jacó querer devolver o dízimo? Não, irmãos. É errado querer barganhar com Deus. Porque tem pessoas que tentam comprar a bênção. E por isso elas não prosperam. São muitos que não prosperam. Por quê? Porque fazem de forma errônea. Quando Deus diz para fazer de uma forma em que essa pessoa, ela teria aí o retorno de Deus para ofertar. Amém? Você está entendendo? Sim ou não? Então, volta aqui em 1 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo Deus propõe no coração. Não com tristeza. E nem... Ele diz assim, não com tristeza. Cada um contribua segundo Deus propõe no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Preste atenção. Há uma segunda coisa que as pessoas fazem, como eu falei para você ainda no início da reunião, se você entende de agricultura, se você entende o que é plantar e colher, você nunca iria plantar nada sem esperança de colheita. É mais ou menos assim, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma roça. Alguém aqui já viu? Eu já fui para a roça, já trabalhei na roça por muitos anos. Graças a Deus por isso. Aprendi um pouquinho sobre essa questão plantar e colher. Ou seja, de todas as vezes, eu não plantava ainda porque eu era pequeno, mas o meu pai plantava. Ainda não deixava a gente plantar, acho que com medo de estragar aí a semente. Mas ajudar a colher e ajudar a cuidar do que se foi plantado, isso aí nós fizemos por muito tempo. Desde os 5 anos de idade. Estamos vivos. Nem por isso a gente morreu. Eu estava vendo uma pregação de um pastor, ele falando sobre a geração atual, né? Tem ele diz que na nossa geração, aqueles que ficavam em casa, ou seja, que trabalhavam de fato, né? No caso, no nosso caso, cada um tinha a sua tarefa do dia, sim ou não? Ou não tinha? Eu lembro que meu pai e minha mãe iam para a roça, a gente ficava em casa por ser muito pequeno, mas a gente tinha uma tarefa do dia. E a tarefa era pilar arroz, no pilão, pisar. Né? Ou seja, cada um tinha uma quantia. E eu lembro que eu sempre fazia a minha por primeiro. Eu ia lá e fazia. E o meu irmão, eu sou gêmeos, hoje eu faço 44 anos, né, que nasci. E meu irmão também. E nesse caso, meu irmão era bem mais, assim, fraquinho do que eu, assim, menos vigor, né? E ele sempre ficava por último. E tinha um pouquinho a mais de preguiça. E quando estava chegando a hora do meu pai voltar, e ele não tinha cumprido com a obrigação dele, ele começava a chorar e dizia que nós tínhamos que ajudá-lo.
Era quase que todas as vezes ele fazia isso. Mas nós tínhamos as nossas obrigações, até o momento que a gente começou a ir para a roça, né? E a roça era todo dia. Não tinha esse negócio, você vai hoje, amanhã você não vai. Então, resumindo, a gente plantava sempre alguma coisa, todos os anos meu pai plantava. Como com certeza alguém já plantou alguma coisa. Mas você planta sem esperança de colheita? Não. Nunca plantou assim, eu vou plantar aqui, mas eu não espero nada. É assim que você dizia? Hã? Não, irmãos. Você sempre plantou acreditando que haverá uma colheita. E você sempre esperava por uma grande colheita. Você não dizer, vou plantar isso aqui, mas eu não estou acreditando que vai dar alguma coisa. Não. Mas eu vou plantar. Não, você tinha certeza que plantaria e que haveria uma colheita. Sim ou não? Então, há pessoas que dão uma oferta, mas eles não esperam nada. Ou seja, em outras palavras, eles não têm fé naquilo que eles estão fazendo. Quando você devolve o dízimo, Deus fala lá em Malaquias, ele diz assim, eu repreenderei o devorador. Então você precisa entender e crer que aquele demônio que causa prejuízos, que destrói as suas plantações, que destrói aí a sua fonte de renda, que afaste de você e os seus clientes, ele vai ser repreendido. Mas você precisa crer nesse momento que Deus está fazendo isso. Do contrário, sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Então, se você dá uma oferta pela fé, presta atenção, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se... Para aí, só isso mesmo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você dá uma oferta pela fé, você não espera? Sim ou não? Então, se você está dando uma oferta e você não espera uma colheita, você não está acreditando que Deus fala a verdade. Ah, mas eu não quero nada em troca não, pastor. Mas você está semeando. E se você semeou, vai haver uma colheita. Então você precisa ter certeza, você não vai barganhar com Deus. Você não vai comprar uma colheita, mas a colheita, ela é certa, ela virá. E principalmente se você plantar em boa terra. A Bíblia diz que é 30, 60 e quanto por um? 100 por um. Amém? Vocês lembram de Gênesis 26? Quando Isaac semeia na terra seca, você acredita mesmo que Isaac esperava uma colheita? Claro que sim, irmãos. Do contrário, ele ia perder a semente. Porque quem mandou ele plantar foi Deus. Ele plantou na terra seca, mas Deus mandou ele plantar. Ele jamais faria sem a orientação divina. Quer ver? Veja lá, ó, deixa marcado aqui, eu quero voltar com você. Esse é o problema de muita gente não ser abençoado quando dá uma oferta. Ah, eu sou ofertante, mas eu não estou recebendo a bênção. É porque você não entende ainda o que é ofertar de fato. Gênesis 26. Agora que eu tenho certeza, aqui não diz, mas eu tenho certeza que isso aconteceu, é que provavelmente muitos nos dias do Isaac, principalmente aqueles que trabalhavam com ele, que eram mais próximos dele, devem ter repreendido Isaac e ter falado para ele não fazer aquilo porque ele iria perder a semente. É mais ou menos assim, você trabalha, você ganha bem, você é bem remunerado, você já sua empresa prospera muito, e você dá uma quantia expressiva de oferta e de dízimo. E de repente alguém vê que você está fazendo aquilo, e eles começam a chamar você de tolo.
e começam a injetar no seu coração e a dizer que aquilo está errado, e que você não deve continuar fazendo isso, e que você está montando um império aí vai dizendo para quem? Desculpe, o que você está fazendo. Primeiro, você precisa entender que você não está dando a homens. É homens que recebem, porque Deus não vai descer pessoalmente para receber, mas lá em Hebreus capítulo 7, ele diz que Deus testifica, ele diz que aqui recebem dízimos homens que morrem, Hebreus 7:7, mas lá testifica aquele que vive. Você não vai dar nunca a homens, mas são os homens que vão receber, homens mortais que vão receber, mas quem testifica é Deus. E como eu disse, Isaac, ele estava decidido a não semear naquelas terras, porque havia uma grande seca. E Deus fala com Isaac, e Deus disse: Isaac, permanece nessas terras. Irmãos, quando se habita em uma terra que não chove, uma terra seca, a vontade que se dá é de ir embora. Quando você começa a ver as dificuldades, as lutas, a vontade que se tem é de sumir dali. Sim ou não? É ou não é? Se você está num lugar improdutivo, você não vê as coisas prosperarem como você gostaria de que acontecesse, a vontade que se dá é de sair dali. Mas se Deus disser assim: permanece, porque eu vou te abençoar, ainda que as terras estejam secas e que o lugar seja deserto, eu preciso acreditar que esse Deus é o Deus que tem poder sobre a sua criação. Amém? É o Deus que vai mover os céus, ou o mar, seja lá o que for, para nos abençoar. E aí, como eu disse, nesse caso, Isaac semeou na terra seca. Você acha que Isaac ia perder a semente? Numa época de crise? Você acha mesmo que ele não esperaria uma colheita? Ele jamais plantaria se ele não acreditasse no Deus dele. Sabe qual é o problema de muitos? É não acreditar em Deus. E eles dão oferta sem esperar a colheita. Preste atenção, você não vai barganhar com Deus, mas existe um princípio, existe uma lei que funciona desde o início da criação do mundo: plantar e colher, semente e sementeira. Amém? Quem entende isso? Isso nunca irá ser quebrado. Irmãos, não é porque eu não entendo muito bem sobre a lei da gravidade que eu tenho que desrespeitar essa lei e não acreditar nela. Ela existe. Como é que a lei da gravidade funciona? Tudo que sobe, desce. Já pensou se nós não tivéssemos no planeta Terra essa lei chamada lei da gravidade? De vez em quando estaria vagando por aí, né? Em algum lugar, menos aqui. Agora, por quê? Porque isso foi criado num propósito, para sustentar a criação de Deus. Amém? Uma hora quando a Terra fizesse isso aqui, né? Ou assim, não sei como é que você está aí no planeta, de qual lado você está, mas o planeta gira em torno do Sol, sim ou não? Então, nesse giro dele, a gente ia cair. É ou não é? Mas Deus é bom, que criou essa lei chamada lei da gravidade, e ela faz com que a gente sempre seja atraído para o centro da Terra. Tudo que sobe e desce. Amém? Você pode não entender isso, mas você não pode ignorar que essa lei existe. Porque se você ignorasse a existência dessa lei e subisse na torre mais alta que existe na sua cidade e pulasse lá de cima, o que aconteceria com você? No mínimo, ia se esborrachar todo no chão, né? É isso? Quebrar alguns ossos se não morrer da queda. No mínimo. Por quê? Porque você quebrou um princípio. Quebrou uma regra, chamada lei da gravidade. E a lei da física? Para uma ação, há sempre uma reação. Amém? Então, para uma ação, há sempre uma reação. Na lei da física. Então, como eu disse, nós não podemos ignorar a lei da colheita. Ela existe. E ela funciona. Tão bem como funcionava há 2.000 anos, há 3.000 anos, há 4.000 anos atrás. O problema é que às vezes nós não entendemos nada de colheita.
e nem de plantar. Se entendemos e ignoramos tudo que aprendemos lá na roça e não queremos colocar em prática, estamos ignorando a bênção que Deus quer trazer sobre as nossas vidas. Então, lá em Hebreus, ele diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Presta atenção. Você tem certeza que Deus manda você dar oferta? Sim ou não? Se você tem certeza, você tem fé. E se você tem fé, você vai esperar uma colheita. Se você não espera uma colheita, você está fazendo isso não pela fé. E Deus não pode abençoar. Porque o que não fazemos por fé, Deus não pode manifestar-se com milagre. Então, quando Isaac semeou, ele fez pela fé. Pelo que Deus havia falado. Irmãos, Isaac teve experiências extraordinárias com Deus. Primeiro, Isaac, o nascimento dele foi provido de um milagre, sim ou não? A mãe dele tinha quantos anos quando engravidou? 109? Hã? Ela tinha 89. Ele nasceu com... Ela tinha 90 anos de idade. Abraão tinha 99, quando a Rebeca ficou grávida. E Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Abraão disse: eu sou velho, ou seja, eu não posso mais fazer nada. E Sara tinha cessado o costume das mulheres. Mas Deus depende disso para fazer um milagre? Não, irmãos. Deus precisa que eu creia, que eu acredite. Porque Jesus disse: o que nós determinarmos em oração, crendo, será feito. Como que vai ser? Isso não é problema meu. Quem faz essa parte aí é Deus. Como que a semente vai germinar, vai brotar e dar fruto? Isso não é eu que faço, essa parte não é minha. Quem faz a bênção da multiplicação acontecer é o próprio Deus, mas eu tenho a responsabilidade de lançar a semente. E crendo que ela vai se multiplicar. Amém? Eu tenho que fazer isso. Ou seja, Deus faz milagre? Faz, mas algumas partes desse milagre ela é terceirizada. Quem faz é você. Ele terceiriza. É você que faz para que a coisa aconteça. Quem entendeu isso? Deus faz milagres, mas se a semente permanecer na sua mão, fica ela só. Quer ver? Veja, ó, João 12, João o Evangelho, capítulo 12, versículo 24. Eu sempre falo para as pessoas aqui que a oferta, ela tem a bênção da multiplicação, quando ela é feita de maneira correta. Entendeu? Quando ela é feita, ou seja, fora dos princípios da palavra de Deus, ela não vai funcionar. Amém? Então presta atenção. Ele diz assim, ó: na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Amém? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele pode ser o melhor dos grãos. Ele pode ter uma capacidade incrível de se multiplicar. Mas se ele não cair na terra, ele nunca irá se multiplicar. Amém? Então, Hebreus 11, versículo 1, diz: fé é a certeza das coisas que se esperam. Quando eu estou semeando pela fé, eu esperarei a bênção da multiplicação. Eu esperarei um milagre acontecer. Até que ponto, pastor, vai se multiplicar? 30, 60 e até 100 por um. Amém? Então eu preciso fazer isso que diariamente ou constantemente, para que Deus possa aí nos abençoar. Então Jesus falou que se o grão de trigo permanecer na sua mão, fica ele só.
aquilo que você tem, que você gostaria que Deus multiplicasse, se ele permanecer nas suas mãos, não vai haver multiplicação. Enquanto ele estiver guardado em seu poder, ele não vai se multiplicar. Você precisa abrir mão dele, para colocar nas mãos de Deus, para que Deus multiplique. Você quer que Deus multiplique suas finanças? Põe na mão de Deus. Ah, mas eu fiz um plano de capitalização e eu tenho uma renda de tantos por cento, irmãos. O plano de Deus nunca falhou, desde a fundação do mundo. Esses planos de capitalização são falhos. De vez em quando tem banco quebrando aí. E quem tinha conta nesses bancos estão perdendo seu investimento. Sim ou não? É ou não é? Então o que eu tenho que fazer? Eu quero capitalizar? Quero. Vou investir onde eu possa ter certeza de que vai haver um retorno. Amém? Você está entendendo isso? Se o que você tem permanecer nas suas mãos, vai ficar ele só. Mas se você colocar nas mãos de Deus, Deus irá multiplicar. Então o que eu tenho que fazer? Colocar nas mãos de Deus a semente, para que Deus multiplique a semente. Então, volto a repetir, o Isaac semeou na terra seca. Ele acreditava que haveria uma colheita? Acreditava. Porque do contrário, ele teria perdido toda a sua semente. Não haveria colheita alguma. Amém? E por que ele não perdeu? Porque ele fez aquilo e ele esperava alguma coisa. Ele esperava uma colheita. Esse esperar dele era um esperar, mas com fé. Porque esperança, né, nunca é fé, e fé não é esperança, porque a fé age. Amém? Mas ambos andam juntos. A fé age. A esperança é para depois. Mas em relação a isso aqui, você crê e você não tem dúvidas. Amém? Se é que você crê. Então, primeiro, como eu disse, olha, as pessoas raramente elas dão aquilo que Deus propõe no coração. E outras vezes, elas dão além do que Deus propôs. Por quê? Não porque Deus pediu ou porque voluntariamente ela está fazendo isso. É porque alguém induziu esta pessoa a fazer isso. E Deus não pode multiplicar quando há ilegalidade. Ou quando há intenções que não seja aquela, biblicamente falando. Não estou dizendo aqui para você não ofertar com mais. O que eu quero te dizer é o seguinte, você precisa ter certeza de que Deus irá receber a sua oferta, que você não está tentando barganhar com Deus alguma coisa. Não tenha medo de fazer a mais. Ou, no caso, se você está dando, você acha que é pouco, tenha certeza de que Deus está falando ao seu coração. Amém? Porque quando Deus está falando ao meu coração, Deus jamais irá pedir aquilo que eu não possa dar. Quando eu tenho certeza disso. Então é necessário que entendamos essas coisas para não cometermos os erros que muitas pessoas têm cometido por aí. Amém, gente? Glória a Deus. Você entendeu isso? Então ele diz, cada um contribua segundo Deus propõe no coração. Não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama com alegria. Agora, 2 Coríntios 9, versículo 8. Eu vou já parar e a gente continua à noite essa reunião. Caso você não venha, você pode estar assistindo aí pelo Facebook. Segundo Coríntios 9, versículo 8. Dar proporciona a multiplicação, quando é feito de maneira correta. Ele diz assim, olha, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tenha sempre em tudo toda a suficiência e superabundez em
toda boa obra. Esse superabundar é ter mais que suficiente. E quem é que faz isso? Deus é poderoso para tornar abundante em vós a graça dele, a fim de que tendes sempre toda suficiência e superabundância. Você vai ter o suficiente, mas você vai superabundar, você vai ter mais que o necessário quando você faz como o pastor tem orientado, através da palavra aqui. Amém? Agora, se você faz isso por uma motivação errada, você não vai ter a colheita que você gostaria que Deus fizesse. É mais ou menos assim. Eu lembro que eu li um livro do Kenneth Hagin. Ele fala sobre as chaves bíblicas para a prosperidade financeira. E nesse livro ele conta sobre um milagre que Deus fez na vida dele. Ele diz que por muitos anos da vida dele, ele pregou prosperidade, mas o carro que ele andava era muito velhinho, os pneus careca. E às vezes ele não tinha dinheiro nem para colocar gasolina no carro, mas ele pregava prosperidade. É algo assim meio que parece contraditório, sim ou não? E aí, irmãos, ele disse que em determinada época ele resolveu vender o carro. E pegou todo o dinheiro que ele tinha arrecadado da venda do carro e deu de oferta na igreja. Passado-se algum tempo, ele não disse quanto tempo, eu não lembro bem, mas acho que não diz. Ele disse que chegou um dia, ele estava pregando na igreja, chegou uma pessoa na igreja, chegou com ele e disse: pastor, gostaria de falar com o senhor. Ele foi atender o irmão disse assim: pastor, o senhor tem avião? Ele disse: avião, irmãos? O senhor não tem nem carro, como é que eu posso ter avião? Ele disse: olha, eu comprei um avião para você, é seu, para você fazer suas campanhas, né? Suas cruzadas. O avião está em tal lugar, está aqui a chave, está aqui o documento, é seu, pode pegar. E ele contou isso em um seminário de pastores, falando sobre oferta, sobre dar e receber. Né? Quando ele contou isso, ele disse que havia muitos pastores que pegaram a chave do seu carro, pegaram o documento e doaram para a igreja. Está aqui, deram o carro de oferta. Ele disse no livro, ele disse: olha, muitos deles passaram mais de ano andando de pé porque não tiveram condições de comprar outro carro. Porque eles não deram, porque Deus estava pedindo, porque eles foram induzidos a dar. Não que ele, Kenneth Hagin, induziu, mas eles tentaram, tipo assim, barganhar com Deus. Quem é que não quer dar um carro e ter um avião? Hã? Sim ou não? Já pensou, você pega o seu carrinho lá, popular, você vende, dá de oferta, e Deus te dá um avião, isso não é bom? Mas Deus não pediu o seu carro. Eles deram. Porque o Kenneth Hagin disse: eu ganhei um avião. Agora, se Deus pediu o seu carro, dê. Porque Deus irá abençoar ricamente e abundantemente. Amém? Alguém entendeu, sim ou não? Dar proporciona a bênção da multiplicação. Não só o suficiente, mas você vai superabundar. Você vai ter mais que o suficiente. Porque ele diz em Lucas 6,38: dai e ser-lhe-á dado, boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, mais do que você está dando. Você nunca colhe somente o que você planta. Você sempre irá colher mais do que o que você plantou. Se você entende de plantar e colher, você vai entender o que o pastor está falando. Amém? Alguém entendeu isso? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Vamos falar com Deus em oração. Você que está em casa, você precisa de um milagre financeiro. Deus quer abençoar a sua vida. Se você entendeu isso, vamos colocar em prática, em nome de Jesus. Feche os olhos. Nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, neste momento eu estou orando aqui, unindo a minha fé com a fé destas pessoas. Pai, esse homem, esta mulher, esse senhor, essa senhora, esta pessoa, meu Deus, que ora comigo nesse momento e que necessita, meu Pai, de um milagre na vida financeira. O Senhor é o Deus que abençoa, o Deus que faz prosperar, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus que diz que a descendência de Jacó se estendia até o ocidente, ao oriente, até os confins da terra.
Meu Deus, e nós estamos aqui porque acreditamos nesse milagre. E eu te peço, meu Pai, em favor dessas pessoas que oram comigo agora. Esta, meu Deus, que está enfrentando a escassez financeira, assim como nos dias do profeta Elias, nos dias de Abraão, nos dias de Isaac, nos dias de Jacó, nos dias, meu Deus, de José, de Daniel. Meu Pai, houve, meu Deus, crises financeiras, mas o Senhor, meu Deus, não desampara o justo. O Senhor diz que a herança deles permanece para sempre, e nós acreditamos que temos uma herança, e que o Senhor, meu Pai, irá abençoar esse povo, essa igreja, e em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu os abençoo aqui com toda a sorte de bênçãos. Pai querido, eu repreendo toda a força maligna, toda a obra maligna que se levanta e se opõe à prosperidade desta igreja. Eu paraliso aqui toda ação do maligno contra eles, e eu os abençoo em o nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém.